O arcabouço fiscal, né, é outra coisa que o governo também, né, despejou, né, lá o freelanção. Olha. E foi para o Senado. Achava-se que ia ser aprovado no Senado, mas não. O que aconteceu no Senado? Tudo o que o presidente acha que poderia temer. O presidente Lula poderia temer do verbo temer, de ter medo, não de Michel, tá? Porque além da reforma tributária... Um paroxítono, outro oxítono. Exatamente. Além da reforma tributária, o novo arcabouço fiscal também está na pauta do Congresso. As 3 novas exceção ao limite de gasto, gente. Coisa boa. O Senado pôs mais exceções, né? O limite de gasto aprovada pelos senadores somam nada mais, nada menos do que 73 bilhões de reais. Eu sou rica! Fora da trava de despesas para controle das contas públicas. O relator do texto na Câmara, o Cláudio Cajado, disse que defende a reversão das mudanças realizadas pelo Senado e quer retomar o texto aprovado pelos deputados. E isso pode atrasar ainda mais a aprovação do arcabouço. Doutor Emerson, esse arcabouço também sai. O que sai primeiro? A reforma tributária ou o arcabouço ou nenhum dos dois? Vai ficar esse ping-pong? Olha, tá difícil saber, né? Porque tá muito difícil. O arcabouço fiscal nada mais é dito pelo próprio ministro, né? O Haddad fala que as contas não fecham. E, em razão disso, precisam das exceções para tentar angariar cada vez mais recursos para que sejam gastos de uma forma ali balconizada, como o próprio Kobayashi acabou falando, e isso vai trazer consequências desastrosas e alguém vai pagar essa conta. Quando? Ninguém sabe, né? Porque a sociedade vai pagar essa conta de uma forma muito dolorosa e isso talvez a médio e longo prazo, quiçá, a sorte não nos permita ser muito antes. Exatamente. E o arcabouço também já era uma coisa não satisfatória, mas era o melhor que nada, né, Nelson? Sim. O arcabouço, tá bom, é melhor que nada. É como o mercado reagiu, né? Porque estava na expectativa de que poderia ser algo muito pior. Quando veio o texto, falou é ruim e é só ruim, é péssimo. É pior que nada. Agora, a reforma tributária, do jeito que está, não tem cálculo, não tem nada, né? Isso não tem as alíquotas, porque as alíquotas deverão vir depois de um projeto de lei complementar. Agora, ou seja, no escuro. Você não acha que o senador, ele ficou animadinho com a reforma tributária, falou, bom, vai aumentar imposto aqui, é claro que vai. Então vamos já pegar mais um pedacinho. Em parte sim, Pavi, mas tem uma das exceções que eu acho que deveria sim ser mantida. Vou explicar qual, é a do Fundeb. Porque o Fundo Nacional de Educação Básica, esse é um fundo que deveria ser respeitado como fora do teto do... E o Fundo do Povo também devia ser mais respeitado, também. Que no final não é esse o fundo que não é respeitado. Mas o Fundeb deveria sim ficar fora do teto. Aliás, esse foi o grande impasse ali na votação na Câmara dos Deputados antes de ir para o Senado e de última hora ficou debaixo do teto do novo arcabouço. No Senado eles retiraram. E quanto que implicaria o Fundeb ficar fora do teto? Eu não sei, mais? Não sei dizer. Mas não 73 bilhões. Não, mas a questão, Capês, é que isso é discutível. O Fundeb dentro ou fora. O Fundo Constitucional do Distrito Federal também é discutível. Mas é que daí lá no Senado, na mesma leva de colocar esses dois para fora do teto, eles colocaram outras tantas coisas para aproveitar. É lógico. Porque daí agora se fala... É o trem da alegria. Se fala com um argumento muito bom, que é de que a gente está respeitando a educação, mas não é só isso. Agora eles colocaram muito mais coisas. O Fundo Constitucional do Distrito Federal não deveria ficar, as outras coisas todas, inclusive previsões genéricas de investimento em inovação, em tecnologia, que pode ser qualquer coisa no fim das contas. Agora você viu que o Lula, ele estava falando da educação em Cuba, né? Que é isso, que piriri pororó, que a educação em Cuba é uma maravilha, né? E aí eu fico pensando, né, nas 102 mil doses de doxiciclina que foram mandadas para Cuba pelo Ministério da Saúde e outras tantas milhares de tenofovir, que são medicações que servem para tratar sífilis, gonorreia e o HIV. Né? Isso que foi mandado. E houve uma certa promessa também do Brasil em ajudar a financiar mais universidade em Cuba. E a gente não sabe aqui o que fazer, né, com a nossa educação. Veja que coisa, que distorção. Olha,
a pessoa toma muito cuidado. Esses projetos começam sempre com aquela fala sedutora. É isso que as pessoas precisam prestar atenção. Elas têm que estar ligadas, elas têm que fiscalizar. E é por isso que todos os órgãos de comunicação, não importa a linha editorial que adotem, tem que ter a liberdade numa democracia de poder se manifestar e de se existir sem sofrer uma censura. É justamente para isso, é nesse contraponto de ideias que se faz a democracia e a transparência. Primeiro se apresentou um projeto de reforma tributária que não levaria a aumento da arrecadação tributária. Vai aumentar abruptamente a arrecadação tributária. Segundo, era um projeto que buscava a simplificação tributária. Está buscando a centralização tributária. Somente um município aqui na região metropolitana de São Paulo, um município da região metropolitana de São Paulo, que fica aí a menos de 30 quilômetros de São Paulo, vai perder R$1 bilhão se for aprovada como está a reforma tributária. E agora, passa-se o projeto, como está se colocando, no Senado Federal, com a violação do teto constitucional. O teto é uma regra. Não pode gastar mais do que você arrecada. Ah, mas eu vou criar uma exceção, Kobayashi, para isso. Tudo bem. Vou criar uma segunda exceção para aquilo. E depois a exceção vira regra. E de exceção em exceção, a gente vira um estado de exceção. É regra. Mas daí a exceção tem que... Vira um estado de exceção? Vira. Aí, vira. A questão da exceção é que vira se do for para Roberto ter exceção, Leal. que seja a exceção que seja unânime, que é a de investimento na educação. Porque eu acredito que ninguém discorda. Mas ninguém discorda, mas acontece que se você criar esta exceção, e que ela deve ser criada, ela tem que ser vista como exceção. Exato. O problema é que, se pela porta da exceção, vai se criando tantas, que ela acaba se tornando uma regra. E que ponto que nós chegamos? Se você não tem equilíbrio fiscal, se a regra é a gastança irresponsável, como é que você vai financiar o déficit provocado por essa gastança? Aumento de tributação. Chega uma hora que não adianta aumentar mais o tributo, porque o empresário, as pessoas físicas, não tem como pagar. Então você faz o quê? O que os Estados Unidos da América estão fazendo? Emissão de papel. O déficit dos Estados Unidos da América, país mais rico do mundo, já chega em 33 trilhões de dólares. A China está entrando em déficit fiscal de 7 trilhões de dólares. O mundo está caminhando para uma recessão. E nós estamos aqui gastando como se fosse um paraíso, um oásis. Então o Congresso Nacional tem que ter responsabilidade. E nesse ponto, eu volto à questão, o aumento de emendas parlamentares para seduzir e comprar o voto do parlamentar desequilibra o sistema eleitoral e interfere na consciência e no livre exercício do mandato popular. E, consequentemente, como o poder emana do povo e ele é exercido por meio de representantes eleitos, afeta diretamente o princípio constitucional sensível, que é a soberania popular. Por essa razão, é preciso sim, e parabéns que a linha de frente esteja, direto ao ponto, também trouxe segunda, esses debates. Se a gente não tiver liberdade para falar, liberdade para contestar, liberdade para argumentar, sem sofrer o risco, sem sentir intimidade de ter o fechamento de um veículo de comunicação ou de sermos ceifados em nossos direitos fundamentais, não haverá democracia, porque tudo vai poder ser feito sem transparência. O Capeza, posso pegar a esteira aqui do raciocínio do Capeza e do Kobayashi? Eu concordo, eu acho que o Fundeb ele deve ficar fora da exceção. Aí eu vou contar uma história aqui só para a gente pensar aqui. Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda do jornal Folha de São Paulo, acho que é de 87 ou 97, eu acabei estudando ela depois na faculdade, mas ela começava com um monte de pontinho preto, a câmera fechada, então começava com um monte de pontinho preto e ia expandindo. E aí no final, né, a imagem que aparecia era do Hitler. Enquanto ia contando essa história... Esse homem acabou com a inflação do país. Exato. Ele levou o crescimento da economia, não sei o quê. Exatamente. A população ficou feliz. De 6 milhões de desempregados para... Nossa, é isso mesmo. É possível mentir dizendo só a verdade. Pronto, é isso. Por que eu estou falando isso, assim? Não estou comparando... E hoje é possível falar a verdade mentindo, né? Parece isso. Olha que ponto nós chegamos. Então, por quê? Porque o uso seletivo da verdade, ele pode ser tão prejudicial quanto uma mentira.
Então, a gente tem que ficar sempre vigiando. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a exceção do Fundeb, ela é perfeitamente compreensível, porque é a educação, e a educação básica, como o Kobayashi estava falando aqui. Mas aí vai um pouco contra, porque daí depois vem aquele discurso da esquerda de, nós investimos, a exceção foi porque foi no Fundeb, mas aí nós gastamos um pouco mais, porque tivemos que gastar em outros pontos, mas tá ali o Fundeb na exceção. A gente está investindo em educação básica. E a questão é, a educação básica é da responsabilidade de estados e municípios. Olha como isso conversa com essa questão da reforma. Verdade. É isso. Verdade. É o uso seletivo da verdade que acaba sendo prejudicial. Exatamente. Fecha certinho os pontos. Exato. Exatamente, é tudo um complô. Não é? Parece que tem uma reunião da Spectre, não é? Para quem gosta do 007, né? A Associação Mundial lá dos vilões. O ACAUS também do Agente 86. ACAUS, mas isso aí é do tempo do Onça. Isso aí, nossa, isso aí era preto e branco. ACAUS Eu não lembro. do Agente 86. Ele tinha o sapato fone. Também. Ele tinha o sapato, ele arrancava o sapato. Isso aí é. É 64. 1920. Aí ele pegava o sapato, ele abria o sapato, ele conversava. Era o celular. O cone da verdade, o cone da verdade. Ele era um visionário. Ele era um visionário. Foi fantástico. Ele era um visionário. Deixa eu pôr meu sapato aqui.